Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Cumpre lembrar que esse programa é uma parceria com o Clique Jurídico do curso Êxito aqui de São José dos Campos. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a advogada Débora Evne, ela que é uma advogada joseense, formada na Universidade Paulista Unip, aqui de São José dos Campos, e ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade em nome do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contra a Lei 9.665, agora de 15 de fevereiro de 2018, que versa sobre o reajuste nos subsídios dos secretários do chefe do Executivo, que atualmente é o prefeito Felício Ramute. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença, que para nós é motivo de grande honra e alegria. Eu que agradeço o convite, João. A gente que agradece a sua participação. E começando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar o que é uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade? Então, João, a ação direta de inconstitucionalidade ela é uma ação que visa declarar uma lei ou parte dela como inconstitucional, quando contraria a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais, na qual eu faço parte do Departamento Jurídico, ele tem legitimidade constitucional para atuar em nome dos seus sócios da sua categoria. No início do ano, nós tivemos um reajuste no salário dos servidores públicos municipais, que foi um reajuste de 5%, que não é um aumento real, é só a perda, a recomposição da inflação, que é de forma parcial, porque limita-se a 5%. Isso é previsto em legislação. Em razão dessa aprovação, os servidores tiveram 5% de reajuste e logo após nós tivemos a surpresa que foi o PL 48 de 2018, ou melhor, PL 47 de 2018, que previu o reajuste dos subsídios dos agentes políticos de São José dos Campos, incluindo os secretários. Esse reajuste, ou melhor, esse projeto de lei, ele acabou sendo votado, acabou sendo aprovado, e causou um inconformismo geral da população joseense, inclusive dos servidores públicos. Aí nós resolvemos analisar o projeto de lei, verificamos uma série de ilegalidades, de inconstitucionalidade e resolvemos ingressar com ação direta. Entendi. Aí você entende o motivo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ter ingressado, enquanto que o servidor público teve um reajuste, de 5% e os secretários de governo de 19,1%. Entretanto, o que o governo alega em nota é que esse reajuste se dá uma medida que visa equilibrar os reajustes não ocorridos desde 2015. E a pergunta que se faz é, esse tipo de medida que visa equilibrar uma ação anterior que deveria ter sido ocorrida e não ocorreu, existe alguma lei que regulamenta isso? Pode acontecer? Como é que é? Não. Eles realmente argumentam isso, só que não possuem embasamento legal para isso. O que acontece? O artigo 29 da Constituição Federal, no seu inciso 6º, ele prevê que os vereadores eles terão o subsídio fixado por lei, só que é numa legislatura para a subsequente e nunca no curso da legislatura. O Tribunal de Justiça, o STF, eles já se posicionaram que esse artigo também é válido para os demais agentes políticos. É o caso dos secretários municipais, ou seja, eles não poderiam ter o aumento principalmente retroativo, considerando desde 2015 a 2017, como foi dado por essa legislação. Entendido. Uma das questões levantadas também na ação são vícios de formalidades que teriam acontecido. E aí eu gostaria de saber quais são as formalidades que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, né? Isso. LRF exige à Constituição que não foram respeitadas e por quais motivos? Então, o projeto de lei, como se trata de um aumento de uma despesa pública, ele precisa de uma série de requisitos necessários que são previstos na legislação de responsabilidade fiscal, se eu não me engano, a Lei 101 de 2000, documentos como previsão orçamentária, o impacto disso nas contas públicas e nada disso foi obedecido por esse projeto de lei. Então, além de ter esse vício, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda também afronta a Constituição, que é o artigo 29, inciso 6º, como eu falei. Certamente. Uma questão decorrente dessa ação foi uma representação também por um ato de improbidade administrativa, um eventual ato que vai ser verificado na Justiça. Eu queria perguntar o que é uma representação por ato de improbidade e também qual o motivo dela ter sido ingressada. Então, a partir do momento que os vereadores eles não se atentaram à Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovaram um projeto ilegal e teve a sanção também do prefeito, mesmo com todos esses vícios, com esta inconstitucionalidade,
Como a Constituição Federal prevê que os agentes públicos eles precisam se atentar aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, eles acabaram atentando contra esses princípios, principalmente da legalidade e da moralidade. Questões éticas estão envolvidas. Eles estão lidando com dinheiro público. Em razão desses fatos, além da gente entrar com ação direta de inconstitucionalidade, entramos também com a representação no Ministério Público e vai ser averiguado se eles cometeram ou não um ato de improbidade. Dando continuidade à nossa entrevista diante das questões expostas, eu gostaria de perguntar: qual foi a decisão que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tomou a respeito e quais são os próximos passos dessa ação? Então, ao levar todos os argumentos de inconstitucionalidade, de ilegalidade em relação ao projeto de lei e à lei que foi aprovada, o Tribunal de Justiça acabou concedendo a nossa liminar para suspender de imediato a Lei 9665 de 2018. Isso significa que os secretários voltarão a ter o valor de salário de 11.200 aproximadamente e o reajuste ele está suspenso. Então, não poderão mais ter o valor de R$ 13.300. Lógico que eles vão acabar recorrendo, como foi dito pelo nosso prefeito nas mídias atuais, disse que vai entrar com recurso e nós continuaremos defendendo a nossa tese quanto à inconstitucionalidade. Com certeza. E quanto à continuidade do processo, existe a possibilidade dessa decisão voltar atrás ou qual a possibilidade disso ser firmado? Olha... E as consequências disso também? Olha, sinceramente, pelo que a gente vem verificando de decisões do Tribunal de Justiça, do STF, que também já se posicionou, eu acho difícil essa liminar ela cair. E a partir do momento que tiver uma sentença judicial declarando a inconstitucionalidade, aí eles vão ser obrigados a devolverem aos cofres públicos o valor do reajuste que eles tiveram em fevereiro. Com certeza. E aí são as fundamentações jurídicas, né, o conhecimento técnico que é colocado diante dessa situação. E resta uma pergunta. Essa questão toda, ela foi um ato político da sua parte, da parte da advogada, ou foi uma obrigação que o agente do direito tem diante de cumprir ali a lei e a Constituição? Olha, no atual momento, na atual conjuntura que o Brasil está vivendo, em especial São José dos Campos, nós tivemos no início do ano aumento da taxa de lixo, aumento do IPTU. A sociedade não está satisfeita com essa gerência do poder público em relação à nossa cidade. Quando nós tivemos a aprovação desse projeto, que aumenta em 19,1% o reajuste de secretários municipais, a população, não só os servidores, ficaram de uma inconformidade absurda. Então, não foi uma atitude política, foi realmente de cumprimento da legislação da Constituição Federal, que é esse o meu objetivo como advogada. A gente sempre defende o que é justo, o que a justiça prevê. Certamente é para isso que nós, operadores do direito e futuros juristas, existimos, para fazer com que se cumpra os nossos preceitos constitucionais. Nós tivemos aqui uma conversa com a doutora Débora Evne, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação. Para mais informações, você encontra aqui na descrição do vídeo, não deixa de deixar o seu like e também de compartilhar. Até a próxima!